Aqui na igreja, essa é a terceira semana, sobre uma série chamada A Vida no Espírito. Nós estamos conversando sobre o Espírito Santo. Falei sobre as características dessa vida no Espírito na primeira mensagem nossa. Na segunda, eu falei sobre os dons espirituais. E hoje eu vou falar sobre os frutos do Espírito. Mas eu queria repartir com vocês as minhas motivações, mas também as minhas preocupações com relação a essa série. Qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que aqui na New Life Church, a gente entenda que é possível ser cristão e esse negócio do Espírito Santo não ser necessariamente para você. Ou seja, é você imaginar que você pode viver a vida cristã sem a influência direta do Espírito Santo. Não há vida cristã sem o Espírito Santo. Nós fomos convertidos pelo Espírito Santo de Deus. Foi Ele que nos convenceu do pecado, foi Ele que nos levou para Jesus, foi Ele que nos quebrantou diante da cruz de Cristo e foi Ele que nos habilitou a respondermos a mensagem da salvação. Mas é esse mesmo Espírito Santo que trabalha em nós para algo chamado santificação. Ou seja, depois de ir a Cristo, eu agora, por causa do Espírito Santo de Deus, trabalhando na minha e na sua vida, nós nos tornaremos pessoas mais parecidas com Jesus. É tudo no Espírito Santo. Não existe vida cristã, não existe igreja, não existe comunidade da fé, não existe expressão de cristianismo, se não for pelo Espírito Santo. E o meu sonho é pastorear uma igreja de gente cheia do Espírito Santo. De gente que tenha entendido isso, de pessoas que nas suas casas, nos seus relacionamentos, no trabalho, na escola, brincando e até mesmo na igreja, os outros percebam Jesus nelas. Porque na igreja é o único lugar que parece que as pessoas veem Jesus em nós. Porque aqui a gente não trata de negócios. Aqui a gente não acerta contas, aqui a gente não resolve problema conjugal, aqui nós não colocamos dois irmãos perto um do outro e mandamos eles conversarem sobre as coisas pesadas da vida dele. Não, isso acontece lá fora. Então lá fora, o que nós mais percebemos são que os cristãos, gente de igreja, se comporta como se eles não tivessem absolutamente nada do Espírito Santo na vida deles. Aqui dentro, não, ambiente controlado, você vai dizer a paz do Senhor, você vai conversar com as pessoas com um sorriso no rosto. Meu desejo, como pastor, é de liderar uma comunidade de irmãos, onde Jesus Cristo seja formado em nós a cada dia, e que o Espírito Santo vá trabalhando em nós de tal maneira, que nós tenhamos uma compreensão absolutamente clara, de que sem Ele nós nada podemos. Quando eu falei sobre os dons espirituais, eu ensinei para vocês que os dons espirituais são ferramentas que Deus nos dá para nós realizarmos a obra dEle. Porque se Deus não nos der as ferramentas necessárias, como que nós vamos realizar a obra de Deus? Na força do braço? No intelecto? No poder das finanças? O que é isso diante de hostes, de potestades, de seres espirituais? Porque Paulo nos ensina que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, contra forças espirituais do mal, para as quais a nossa habilidade é inútil. Nós precisamos do poder de Deus derramado sobre nós, que nós chamamos na mensagem passada dos dons espirituais, para que a gente possa ter vitória no enfrentamento dessas batalhas. O que nós podemos, diante de uma mente corrompida por um secularismo, por uma maneira de ver a vida que é distorcida, que é permeada pelos nossos próprios desejos, qual é o poder que nós temos de mudar a mente de um rapaz, de uma moça, de um homem, de uma mulher, que já traçaram a vida para viver da maneira deles? Não, irmãos, a Bíblia diz que as nossas armas em Cristo, elas são poderosas para destruir todo sofisma, todo pensamento que se levanta contra a verdade do Evangelho. O que é isso? Isso é o empoderamento do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu preciso. Você pode dizer, você precisa porque você é pastor,
Você tem que lidar com gente aqui. Aliás, se ficar uma pessoa que possessa, pastor, nós todo mundo vamos embora. Isso é problema seu. Você que é o pastor da igreja, resolva a parada aí. Não, irmã, eu preciso para ser pastor, mas eu preciso para ser marido da Ana, para ser pai do Pedro e da Sara. Eu preciso para ser seu amigo. Eu preciso para viver a minha vida. Mas não só porque eu sou pastor, você precisa. Porque não tem ninguém que, tendo se dado a Cristo, está isento. A Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Satanás, ele veio para saquear, ele veio para tirar tudo que é. E quando você pensa em roubar, nós somos tão pequenos na nossa análise da vida e reduzimos tudo a coisas materiais, que a gente pensa que quando Satanás veio roubar, ele veio tirar o nosso dinheiro. Ô gente, sem dinheiro, a gente vive. Ele não veio para tirar dinheiro, ele veio para tirar aquilo que tem valor, ele veio para saquear a alegria, ele veio para roubar o prazer, ele veio para tirar aquilo que dá sentido na vida, mas ele não se contenta em subtrair todas essas coisas e sacá-las da nossa vida como se deixasse um invólucro vazio. Ele ainda quer matar. Mas a Bíblia diz, no mesmo versículo de João 10:10, que Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em... Mas há um outro texto do Evangelho de João, que diz que o Filho de Deus, para isso se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Então nós precisamos dos dons espirituais. E eu quero fazer uma pergunta que é retórica, mas que eu espero que a resposta seja positiva, embora eu não vou ver e nem vou ouvir. Desde o primeiro culto, eu estou dizendo, gente, orem, buscando, pedindo a Deus que derrame dons espirituais sobre a sua vida. Desde o primeiro culto eu estou fazendo, da primeira mensagem. Não sei quantos estão fazendo. Eu não sei quantos estão levando isso a sério. E vejam que o apóstolo Paulo começa o texto de 1 de Coríntios capítulo 12, que a essas alturas já deve estar quase sendo decorado pela nossa igreja, porque é o terceiro domingo que eu prego nos mesmos textos. 1 de Coríntios capítulo 12, versículo de número 1, Paulo diz assim: irmãos, acerca dos dons espirituais não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês não saibam. Eu não quero que vocês não tenham conhecimento. Muito pelo contrário, agora digo eu sobre o texto, o que Paulo queria para a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha muitos dons, era que eles soubessem o que são esses dons, qual a aplicabilidade desses dons, em que ambientes esses dons se manifestam e qual é a transformação que esses dons realizam nas nossas vidas. Então eu tenho, para a minha vida, orado e pedido, Senhor, dá-me dons espirituais. Quais? Os que o Senhor quiser, os que o Senhor achar que tem finalidade. Por quê? Paulo também ensinando a igreja em Corinto, no capítulo de número 12, versículos 3, 4 e 5, porque há diversidade de dons. São muitos dons, mas o Espírito é o mesmo, é isso aí. E há diversidades de aplicabilidade desses dons, que ele chama de ministérios, ou nós chamamos aqui de ambientes. Tem casa, tem escola, tem trabalho, tem igreja, tem relacionamentos lá fora, mas o Espírito é o mesmo. E há também diferentes formas de, em diferentes ambientes, esses diferentes dons se manifestarem, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito é o que distribui essas coisas a cada um conforme ele quer, mas a finalidade é uma só. Qual é a finalidade, irmãos? A edificação do corpo de Cristo e o fortalecimento dos irmãos. Então todo dom espiritual que é dado a mim ou a você, não é para que a gente se sinta mais importante do que os outros. Não é para que a arrogância, a soberba que permeia o nosso coração venha à tona e nos faça achar mais importantes que alguém. Não! Os dons são dados porque sem eles eu não tenho e você não tem habilidade para viver a vida de Cristo. Então com eles nós temos a força do Espírito Santo para que Cristo seja visto em nós. Onde? Na igreja? Também, mas muito mais fora da igreja. Fora da igreja. Mas hoje nós falamos sobre os frutos do Espírito. Porque os dons são ferramentas de Deus que vêm sobre a nossa vida para nos habilitar a viver a vida de Cristo.
Mas o fruto do Espírito é a percepção de que o Espírito está em nós. Eu citei aqui no primeiro culto e vou fazer a mesma citação com respeito a todos da área médica que estão aqui. Eu acho, aliás, antes, por que eu vou fazer essa afirmação? Porque eu tenho certeza, cada dia eu estou mais convicto, de que nós podemos ser muito incoerentes com aquilo que nós dizemos saber ou crer. No caso da religião, a fé do conhecimento. Por quê? Porque quem mais sabe sobre saúde do que um médico? Um homem, uma mulher que dedicou anos da sua vida a entender fisiologicamente, a perceber as minúcias do corpo humano, de tratar doenças. Mas não é incomum você ver um médico fumando. Então, quer dizer, para mim é incoerente ver uma pessoa que sabe o mal que o tabagismo faz, e muito mais do que qualquer um de nós, mas lançar a mão de um cigarro. Mas isso só reforça a minha tese, que o nosso conhecimento ou crença não necessariamente nos faz agir com coerência. Ou seja, tem uma diferença entre a nossa pronúncia de fé e a nossa praxis, a nossa prática. E com o Espírito Santo não é diferente, porque nós temos um conceito nas igrejas ou no meio dos cristãos que é possível ser de Jesus, mas fazer escolhas da porcentagem ou da quantidade de Espírito Santo que ele quer na vida dele ou dela, para que em contrapartida ele negocie quantidade X ou Y de áreas da sua vida. Vou ilustrar. Você se converte e é como se você chegasse assim numa bancada e tem um cardápio à sua frente. Bom, levantei a mão na igreja, aceitei Jesus, e agora? Bom, agora você escolhe, tem ali 10%, 30%, 60%, 100% do Espírito Santo. O que significa os 10%? Bom, aí é o seguinte, ali 10%, você não precisa negociar muita coisa de sua vida, não. Você pode continuar indo à igreja, fazendo suas coisas, mas sabe aquelas paixões, sabe aquelas inclinações, sabe aquelas coisas sedutoras, sabe aqueles pensamentos que são contrários, sabe aqueles pensamentos que são mundanos, mas que a sociedade está toda usando, então você também quer usar? Aqui 10% é isso aí, você não precisa negociar muito, não. Aí 40%, aí já é um pouquinho mais de negociação. Aí você já tem que, 40% do Espírito Santo, aí você já tem que, entendeu? Algumas coisas você vai ter que ceder. E sabe aquele comportamento seu? Vai ter que mudar. E 100% pegou. 100% pegou. Aí, porque ali agora é tudo dele. Tudo dele aí ele entra e faz uma varredura. Aí o que ele quiser que você mexa, você tem que mexer, e o que você não quiser também, você tem que mexer, porque ele vem habitar em você. Aí você, com essa carinha de bom religioso, fala, vai para o céu. Não, deixa eu falar bom, eu que estou pregando. Eu estou pregando aqui, está corrigindo meu sermão. Vai para o céu, vai. Todos. Então manda 10% aqui no peito do papai, eu vou com 10%. A maioria de nós está fazendo isso, irmãos. E essa é a razão pela qual nós hoje precisamos pregar sobre o Espírito Santo, porque tem muitos de nós achando que pode ter 10%, ou seja, sabe o que é? 10%, minha sexualidade entra nos 10%? Não, sexualidade está nos 40% para lá. Bom, então eu vou ficar com os 10%, porque aí eu lido com ela da maneira que eu quiser, eu transo com quem eu quiser, eu vivo do jeito que eu quiser, eu dou a ela a significação que eu quiser, vou ficar com os 10%. Finança, está onde? 35%, então me dá só 28%, porque aí eu não preciso ser justo, eu não preciso ser honesto, eu não preciso pensar a forma com que eu ganho, com que eu gasto, com que eu invisto. Onde é que está relacionamento? Relacionamento está para colar um pouco. Então eu vou ficar para cá um pouquinho, porque aí eu não preciso ser uma pessoa perdoadora e nem uma pessoa que dá perdão, aí eu não preciso repensar ações. Vocês estão entendendo? Isso não é ensinado, mas é exatamente assim que nós estamos vivendo. Só que isso é uma falácia. Porque a partir do momento que você atravessou essa linha, chamada conversão, não tem percentual, queridos. Ou ele veio em você, ou ele não veio em você. Porque você não cruzou essa linha porque você quis. O Espírito Santo te levou. E esse Espírito Santo foi dado por Jesus de Nazaré para estar em nós e estar
conosco até o fim dos tempos. Foi o próprio Senhor Jesus que disse, quando ele estava subindo aos céus, e as pessoas ficaram olhando, e eles disseram assim, entre eles, e Jesus disse, varões galileus, por que estáis olhando assim? Aquele que subiu vai voltar, mas vocês não ficarão órfãos, eu deixarei com vocês o meu Espírito Santo, que estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É esse Espírito, que ou ele vem todo, querido, ou ele não vem em nada. Ele não vem em percentuais, ou ele veio, ou ele não veio. E o meu desejo é que a nossa conversa aqui fosse uma profunda análise de cada um de nós que frequentamos essa comunidade de irmãos chamada New Life Church, sobre a presença do Espírito na nossa vida. Hoje, nosso foco é o fruto do Espírito em Gálatas 22, capítulo 5, versículo 22, que diz assim, mas o fruto do Espírito presta atenção que a frase começa com uma preposição ou com um advérbio, dependendo aí da formatação de todo o texto, mas o mas significa que alguma coisa já foi falada antes. O que é que foi falado antes que o Espírito de Deus inspirou o apóstolo a escrever esse mais? São as obras da carne. Porque se você lê, o contraste com o fruto do Espírito é uma vida governada pelos seus prazeres. É uma vida que anda segundo seu próprio achômetro. É uma vida direcionada por si só. E Paulo chama isso de obras da carne, que está em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. E ele diz que as obras da carne são conhecidas e são. E ele diz adultério, fornicação, impureza, lascívia, as 4 primeiras ligadas à área da sexualidade, portanto, à área do próprio corpo, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, a segunda ligada às áreas não só da nossa crença, mas também da nossa psique, e depois emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, as áreas ligadas ao relacionamento. Nós não vamos tratar disso hoje. Mas, depois de dizer isso, o fruto do Espírito Gálatas 5, 22. Amor, gozo, paz, longanimidade. No lugar de gozo, algumas traduções têm alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Eu estava com um grupo de amigos alguns dias atrás, e uma pessoa disse assim, se colocar uma comida boa na minha frente, eu não tenho domínio próprio. Bom, tá aí. Agora, quando a gente olha para o texto, e eu não sou nenhum expert na língua portuguesa, longe disso, parece que tem alguma coisa que gramaticalmente não está correta. Se são 9 os frutos do Espírito, como é que nós começamos a frase no singular? Entendem o que eu estou dizendo? Teria que ser, os frutos do Espírito são, 2 pontos, 9. Mas engraçado que diz, o fruto do Espírito e cita 9. Porque na hora das obras da carne, diz, as obras da carne são conhecidas e são, e cita também as 9. Eu vou voltar nisso aí daqui a pouquinho, mas eu quero te dar, pelo menos, 2 razões pelas quais eu estou discutindo isso com vocês. Por quê, pastor? Que você está falando essa coisa do Espírito Santo com tanta ênfase? Primeiro, eu já disse que é o meu desejo de ter uma igreja cheia de pessoas que sejam saturadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque o dia que isso acontecer, ninguém vai ficar conversando na hora do meu sermão aqui na frente, me atrapalhando. Ninguém vai mais dizer mal de pessoas lá fora. Ninguém mais vai olhar os cristãos e dizer assim, fala uma coisa e vive outra. Mas tem uma segunda razão, queridos. Durante 20 anos que eu sou pastor dessa comunidade, algumas pessoas me procuraram e disseram assim, pastor, vou procurar uma outra igreja. Os que disseram, né? Porque tem uns que somem, você não sabe se morreu. Trasladado ele não foi, porque com aquele comportamento não iria antes da gente para o céu. Então, aí os que disseram assim, alguns, pastor, vou procurar uma igreja mais assim, mais cheia do Espírito Santo, porque eu gosto do fogo. Quase que eu falo, tem um lugar, endereço, onde tem bastante, que nunca se extinguirá. Mas depois dessas pessoas falarem comigo, sabe o que me causou espanto? É que estas pessoas, e eu falo isso
com respeito, mas com muita verdade, elas estão entre as pessoas que eu menos vi Jesus na vida delas durante o tempo que eu convivi com elas. Então eu fiquei pensando assim, não é possível, porque eu estou vendo gente falar que quer mais daquilo que ele acha que ele já tem mais do que todos nós, mas cuja expressão de vida revelou a mim a menor quantidade do rosto de Cristo. Pessoas brutas, pessoas sem controle da sua língua, pessoas com facilidade enorme de guardar mágoas dos outros e de não perdoar. Pessoas com habilidade de não tratar os problemas, mas queria mais fogo. Então eu fiquei pensando nisso e falei, Senhor, não pode, não pode. Aqui na New Life Church, se o Senhor trabalhar, eu queria que nós entendêssemos que quanto mais de Cristo nós dissermos que queremos, mais de Cristo as pessoas que convivem conosco precisam perceber em nós. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque o que adianta, querido, você achar que você é o espiritual, mas os seus amigos não pensam isso de você e não vê a sua espiritualidade vir para a vida? É cantar uma música para uma criança com necessidade especial. Como é que você quer mais fogo que não queima a capacidade sua de viver sem diálogo, de se relacionar sem amor, de não estender perdão, de não reavaliar a vida? Como é que você quer mais fogo que não queima a sua facilidade de se irar contra os outros, de não perdoar, de julgar? E aí eu pedi a Deus, falei, Senhor, já que o Senhor nos conduziu ao Senhor com o Espírito, trabalha em nós da New Life Church, para que no meio dessas pessoas nasça gente assim, Senhor, que queira ser cheio do Espírito Santo, mas que a primeira coisa que brote desse enchimento é a percepção na vida das outras pessoas, dizendo, está ali um homem cheio do Espírito, está ali uma mulher cheia do Espírito. Como que nós queremos mais fogo, mas nós não queremos nos livrar de vícios que estão destruindo a nós mesmos, a nossa família, as pessoas que amamos? Não pode. Então deixa eu te explicar uma coisa, querido. O fruto, a Bíblia diz, que é do Espírito. Se o do significa posse, ou se o do significa origem, eu não sei. E nenhum dos estudiosos desse texto se atrevem a dizer, mas ambas apontam para a mesma coisa. A origem não é na igreja X ou Y. A origem não é no pregador A ou B. A origem não é no irmão ou na irmã, mas com cara de piedade. A origem é no Espírito Santo. O dom é dele, o fruto é produzido por ele. Nós não podemos produzir frutos espirituais pela força do nosso braço. O Espírito Santo de Deus tem que estar em nós. Você pode dizer, mas eu conheço muita gente piedosa, bacana, que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Ok, a Bíblia fala isso também. Mas a Bíblia deixa claro que os filhos de Deus, eles foram feitos para as boas obras. Ou seja, o Espírito que dá dons, gera frutos para a honra e para a glória de Deus em qualquer lugar que nós tivermos. A origem é do Espírito, é Ele que dá, é Ele que vem, é Ele que põe, é Ele que faz. Nós não podemos produzir avivamento, nós não podemos produzir gente quebrantada, tem que ser o Espírito Santo de Deus. Você diz amém, querido? Segundo ensinamento, que agora vamos lá para a questão linguística. Obras da carne, fruto do Espírito, mas ambos são plural. Por quê? Porque as obras da carne, e existem dois grupos de estudiosos que se debatem sobre, não se opondo, mas tentando trazer clareza, o que a palavra hebraica e grega, nesse caso grega, realmente expressa melhor. Por quê? Porque as obras da carne, se vocês notarem,
Primeiro de tudo, todos nós temos, eu já falei para vocês, nós temos um monstro dentro de nós, que é a nossa natureza pecaminosa. Essa pessoa que está aí perto de você, você pode até cutucar assim e falar assim, é você mesmo que está aí? Agora, cuidado com a voz que vai responder, né? Que pode ser que você se surpreenda. Mas essa pessoa não é quem você pensa que ele ou ela é. Essa pessoa está controlada. Dentro de nós tem um monstro chamado natureza pecaminosa, cuja inclinação sempre é para o mal e para o pecado. O apóstolo Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu detesto está sempre diante de mim. Maldito homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele fala, mas louvado seja Deus, ou bendito seja Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. A única capacidade de intervenção é Jesus Cristo vir morar em nós. Então, adultério, impureza, mentira, lascívia, aquelas coisas citadas como as obras da carne, são coisas que eu e você fazemos. Requer esforço, requer trabalho, e nós damos vazão à nossa inclinação e fazemos. Mas, quando chega na hora do Espírito, diz, o fruto do Espírito é. Por quê? Porque eu não sou capaz de produzir por meu próprio esforço as características de um homem cheio do Espírito Santo. Ou o fruto nasceu porque ele veio e está, ou então não vai ser visto porque eu não tenho. Portanto, não tem divisão. O fruto do Espírito é. E aí nós poderíamos também repartir, como nas obras da carne, o fruto do Espírito em 3 áreas da vida. Porque o fruto do Espírito produz gente diferente, gente do bem, gente pacífica, gente boa, gente leve, gente confiável. Porque, irmãos, vamos ser sinceros. Você confia em todo mundo que se diz irmão, a ponto de você abrir áreas íntimas da sua vida? Eu não preciso nem de você responder, eu respondo por você. Não. Não. Você tem o mesmo nível de transparência com todas as pessoas que se dizem cristãs? Nunca, jamais vou revelar minha vida porque o cara vai usar aquilo contra mim. Pois é. Uma das percepções do fruto do Espírito é que a gente se torna gente do bem. Você conhece gente que gosta de ver o fogo crescer mais ainda? Você conhece gente que não... assim, conta os segundos para ir contar uma coisa que aconteceu? Se você não conhecer, depois eu te apresento uns nomes. Você conhece gente que se apressa para contar a queda do outro? O erro? Cuja língua é desse tamanho? Você conhece alguém? Não. Então, o que o Espírito produz? O Espírito produz gente do bem. Gente para quem você baixa a guarda. Porque você sabe que essa pessoa pode não concordar com você, que essa pessoa pode pensar diferente, mas ele jamais usará isso para te punir, para te ferir, para te destruir, porque ele é do bem. E por que ele é do bem? Porque o Espírito de Deus está nele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O Espírito produz gente de palavra. Por quê? Porque ele se torna parecido com Jesus. Então, se ele diz que é porque é. E se ele diz que não é, também é porque não é. Ou seja, o Espírito produz gente que não mente. Gente, vocês estão num silêncio danado. Produz gente cuja vida está na luz. E estar na luz significa que até os defeitos podem ser percebidos porque a luz está brilhando. O fruto é do Espírito. E quando o Espírito vem na vida de alguém, ele traz estes frutos,
que é, na verdade, a vida dele, por isso está sendo tratado no singular, o fruto do Espírito é isso aí. Irmãos, nós precisamos orar. Nós precisamos clamar a Deus. Eu não sei quais as disciplinas espirituais que você aplica na sua vida, se você jejua, se você tira tempos de reflexão sozinho, mas uma coisa eu tenho pedido à nossa igreja: ache um lugar, dobre os seus joelhos e diga para Deus: Senhor, eu preciso ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Terceiro e último ensinamento para a gente encerrar. O fruto é do Espírito, tanto de origem quanto de posse. Mas o local de atuação dele é a minha e a sua vida. Entenderam o que eu disse? Porque no versículo 25 de Gálatas capítulo 5 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se você diz que a sua vida é no Espírito, que o Espírito de Deus habita em você, faça de cada passo dessa caminhada uma convivência com o Espírito. Então o fruto é dele, eu não posso produzir, mas eu posso e devo trabalhar juntamente com o Espírito Santo de Deus, para que este fruto seja percebido na minha vida. E eu vou ensinar para vocês de forma muito prática. Isso é só um exemplo. Mas eu falei algo que entristeceu a Ana, por exemplo, hoje de manhã. O que é ter o Espírito? É eu ter consciência que eu fiz o mal para minha esposa. Seja ela minha esposa, seja ela um amigo, pronto, mas eu fiz o mal. Eu tenho que retroceder. E eu tenho que voltar atrás e dizer: não só Ana, me perdoe. Como eu tenho que dizer: Ana, me perdoe, porque o meu comportamento não bate com o comportamento de alguém que diz ter o Espírito de Deus. E eu preciso voltar para Deus e dizer: Senhor, me ajude a não dar esse mesmo passo. Porque tem gente que fala assim: você me perdoa hoje? Perdoa. Aí amanhã ele dá o quê? O mesmo passo. Aí ele pede perdão de novo e depois ele dá o mesmo passo. E se você disser assim: para, porque tem alguma coisa que é errada, a pessoa ainda vira e fala assim: mas você não é cristão, você não tem que me perdoar? Quantas vezes vai perdoar? É o único versículo bíblico que ele sabe. Quantas vezes vai perdoar? 7 vezes? 70 vezes 7. Não, irmãos, presta atenção. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você mexeu com o seu dinheiro de uma forma, retrocede. Você usou sua sexualidade de uma maneira, retroceda. Caráter, retroceda. E diga para Deus: Senhor, faz a oração de Davi. E só que muda a oração de Davi: Senhor, vê se há em mim algum caminho. Não. Senhor, eu já sei que tem. Me mostra, Senhor, os caminhos errados aqui do meu coração. Porque, irmãos, você pode até fingir ter muitos dons e ser de Jesus, mas tem uma coisa que você não pode: o fruto brota. Você está entendendo o que eu estou tentando te ensinar? Nenhum de nós consegue fingir muito por muito tempo. Aliás, eu vou dizer, nenhum de nós consegue fingir pouco por muito tempo. A gente consegue fingir pouco por uma certa quantidade de tempo. Você pode dizer assim: eu vou ser bom, 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 até o dia que você não é mais bom. Por quê? Me dá atenção, mais 6 minutos eu termino. Olha o perigo que nós corremos aqui. Nós podemos imaginar que o apóstolo Paulo está dando uma lista de virtudes, que são o que nós chamamos do fruto do Espírito. Então eu posso me esforçar para fazer essas coisas e colocar uma marcazinha na frente. Fiz. Sem ter mudado o meu coração. Sabe o que nós acabamos de fazer? Nós acabamos de nos piorar. Porque nós estamos imaginando que moralidade popular tem alguma coisa a ver com transformação do coração, queridos.
Você tem, e eu e você temos que ter cuidado, porque a nossa mente é assim. Bom, então, aqui está falando de paciência. Eu vou segurar, o cara vai me provocar, mas eu vou segurar. Que não tem nada a ver com isso, viu? Paciência lá, como virtude do caráter de Cristo em nós, não é esse negócio do cara ficar te apurrinhando e você falar assim, não, eu tenho que ter paciência, não posso responder. Não é isso, não. Paciência tem a ver com serenidade de vida. É passar pela tormenta em paz. Isso é paciência. Paciência tem hora que você tem que falar, chega. Tem hora que você tem que passar ali e dizer, não atravessa ela não. Isso não quer dizer que você perdeu a paciência. Não, quer dizer que você tem sobriedade. Mas nós não temos tempo para falar disso agora. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu tenho que olhar para essa lista e dizer, Senhor, muda aqui, olha, no coração. Porque se o Senhor mudar aqui, essa lista vai ser toda marcada. Porque o coração correto, com o Espírito vivendo nele, vai produzir fruto. O objetivo de Paulo, ao nos escrever isso, queridos, é uma nova criatura, não é uma correção de atitudes. É uma nova criatura. Porque você sabe tão bem quanto eu. Por exemplo, nos nossos casamentos, todos nós já fizemos um voto. Eu não vou mais discutir lá em casa. Já ou não já? Vocês é porque não querem falar. Mas quantas vezes você não cumpriu o seu voto? Aí você pode dizer, mas não foi eu, foi o outro ou a outra. Anyways, você disse que não teria mais guerra naquela casa, de repente vocês estão quase avançando um no outro. Não é corrigir conflitos, é mudar o coração. Porque conflitos nós vamos ter na vida enquanto nós estivermos respirando. Mas aqueles que são de Cristo têm confronto na luz. Vou dar um exemplo. Falta de Jesus aí no coração. Quase não acontece isso, mas se por acaso aconteceu na sua, você é um dos raros. 15 anos atrás você fez a mesma coisa. Já teve isso com você? Não. Aí você vira e fala assim, mas foi 15 anos atrás. Pois é, mas 15 anos atrás, está guardado aqui. Nunca esqueci. Conflitos, diferenças, divergências, nós sempre vamos ter. Não estou falando só de casamento, não. Estou falando de igreja, estou falando de relacionamentos. Estou falando de você quebrar as coisas tudo porque esqueceram de você. Porque não te aplaudiram. Não, é porque o seu coração continua tão corrompido como ele sempre foi, mas você vive dentro de uma igreja que te anestesiou para fazer você pensar que isso é teu Espírito Santo. E que se você pular o suficiente, gritar o suficiente, ou fizer alguns trejeitos, você está no fogo. Você está no fogo do inferno, desculpa. Se você tivesse o Espírito de Deus, você retrocederia. Você diria, Senhor, vê quais são os caminhos errados aqui no meu coração e me tira deles. Porque se vivo no Espírito, eu vou andar também no Espírito. Então, cada passo meu será uma reavaliação das escolhas, dos lugares, das pessoas, à luz deste Espírito. E o resultado, irmãos, é que nós teremos uma comunidade cheia de gente que o Espírito Santo de Deus ganhou cada parte do coração. Aí o fruto dessa comunidade será bondade, paz, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Onde? 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 Todos os lugares. Igreja, casa, relacionamentos, todos. E o que vai acontecer é que as pessoas ao nosso redor começarão a perceber que tem alguém de Jesus nesse lugar. E esse lugar não é só a igreja. A igreja é um dos lugares, gente, um dos lugares. Se você pautar a sua vida pela igreja, você perdeu a noção do evangelho. A igreja é um lugar, é um dos lugares. Mas eu vivo 23 horas fora daqui. 22 horas fora daqui.
Então será que Deus me mudou só para aqui? Não bate. Eu vivo 22 horas lá fora, é muito mais importante lá, porque aqui vocês me suportam. Aqui vocês me ajudam nas minhas fragilidades, vocês estendem as mãos para as minhas fraquezas. Lá é que tem um mundo que precisa ver Jesus. E esse lá é casa, é relacionamento, são pessoas, é trabalho, são propostas. Então eu queria convidar você para a gente encerrar orando. Uma única oração. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Quem sabe você pode pôr a mão no seu coração, se você sentir liberdade para isso, e dizer: Senhor, aqui dentro tem caminhos que não são os teus caminhos. Aqui dentro tem inclinações que não vêm do Senhor. Tem desejos que não me aproximam de Ti. Aqui dentro, Senhor, tem uma pessoa que precisa demais de que a Tua vida se manifeste através dela. Vem, Espírito Santo, sobre esta pessoa. Vem sobre esses caminhos e ajuda e habilita-me a tirar uns, a acrescentar outros, a refazer. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser uma comunidade cheia do Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Quem sabe nessa manhã tem gente aqui que vai precisar se converter ao Senhor, Pai. Porque não havia se convertido a este Espírito, havia se convertido a um Espírito qualquer. Mas quem sabe hoje, o Teu Espírito, porque se Ele não edificar, essa mensagem não vale nada. Se Ele não trabalhar, o nosso esforço é em vão. Se Ele não convencer as pessoas, nada acontecerá. Mas quem sabe, Senhor, o Teu Espírito vai falar com alguém agora. Percebeu? Percebeu que você não era sequer cristão? Percebeu que você estava fazendo escolhas de acordo com os desejos de manter a podridão da sua vida de forma aceitável? Percebeu? E quem sabe o Senhor vai converter essa pessoa ao Senhor nessa manhã, Deus. Quem sabe o Senhor vai trazer gente para perto. Quem sabe o Senhor vai se derramar de maneira copiosa e tão diversa no nosso meio, Senhor. E dessas reuniões nossas sairá um grupo de pessoas que aqui, fora daqui, vão marcar, Senhor, essa geração com a presença de Cristo. Rapaz e moça que lá no trabalho, a vida deles será um farol para um mundo que está em trevas. Gente que vai ajudar a cidade. Profissionais que vão mudar local de trabalho, lugar de trabalho, vai se transformar, porque chegou gente cheia do Espírito, Senhor. E aqui na nossa comunidade, na New Life Church, encheu de gente cheia do Espírito. Então os relacionamentos aqui serão muito mais leves. Quem sabe o Senhor vai fazer a gente hoje se arrepender, Senhor, de apesar de ter dons, está usando dons para ferir outros. Refazer caminhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Você pode dizer amém, querido?